Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Mais um momento do nosso culto de oração e intercessão. E espero que os irmãos estejam atentos, né? Porque toda semana nós temos nas segundas-feiras. Nosso culto normal é às 8 horas. Sempre é presencial, mas devido a esses últimos 2 meses está sendo através dos vídeos. Mas mesmo assim eu tenho certeza que está sendo edificante para as nossas vidas, que nós estamos acompanhando, né? A palavra de Deus, os irmãos, não só eu, mas todos que trazem a mensagem, se preparam, procuram, buscam na palavra a inspiração do qual vai trazer a mensagem, e comigo não é diferente. E eu fui lá na Bíblia, né, em Tiago 5, no versículo 17 e 18. É o início, depois nós vamos falar outros versículos, que diz assim a palavra do nosso Deus. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. Ou seja, Elias era um homem igual eu, igual todos nós, né? Um homem comum, apesar dele ser um profeta, mas era um homem que ele tinha suas dificuldades, era um pecador, como nós somos, né? E mesmo assim ele orou, e Deus ouviu a sua oração e atendeu o seu pedido. Ou seja, a intercessão é isso, é a gente pedir algo para Deus e Deus nos conceder. E normalmente nós pedimos por uma causa ou a favor de alguém. E a intercessão no hebraico, ela significa paga, quer dizer paga. E ela tem 2 aspectos. O primeiro é de colisão, de luta, de violência, de choque, e denota confronto, né? De confrontar mesmo. E o outro aspecto é de colocar-se entre, de orar e suplicar, que é a parte mais importante que nós fazemos, né? Nós nos colocamos diante da dificuldade e apresentamos a Deus a dificuldade do nosso irmão. Muitas vezes, quando se fala em intercessão, nós estamos intercedendo por alguém, né? Pedindo, muitas vezes a pessoa está acamado, está no hospital, não pode vir até a igreja, ou está com os movimentos difíceis, né, de se locomover, e muitas vezes até está entubado, está em uma condição que ele não tem até o discernimento para buscar a Deus. Aí onde entra o intercessor, entra o nosso papel, que é orar pelo irmão. E muitas vezes, irmão, desses 2 aspectos que eu falei, nós praticamos os 2 aspectos, né? Porque nós lutamos, confrontamos muitas vezes até a Deus, né? Questionamos, nos colocamos entre a pessoa e Deus. Nós oramos, suplicamos para que Deus ouça as nossas orações e atenda o desejo do nosso coração, que é a cura do nosso irmão, né? E nós só conseguimos isso através da oração. Então, intercessão é sermos o advogado do nosso irmão e representá-lo diante de Deus. Na realidade é isso, é o papel que nós exercemos diante do Senhor. Como nós lemos lá em Tiago 5, né? Falamos do Elias, que ele era um homem comum, era um homem normal, e nós não precisamos ser super crentes, para dizer, não, porque eu sou muito espiritual, Deus só vai ouvir se eu falar em língua, se eu fazer isso, fazer aquilo, né? A oração para falar com Deus, nós precisamos simplesmente estar com o nosso coração disposto, aberto, sabendo que nós temos fé suficiente para levar a nossa necessidade ou a necessidade do nosso irmão diante do Senhor, e Ele operar um milagre na vida do nosso irmão. É impossível, irmãos, nós falarmos de intercessão, de intercessor, sem nós citarmos Moisés. Moisés, depois de Jesus, evidentemente, foi o maior intercessor que nós temos conhecimento na Bíblia. Pela importância que ele teve, né, no início, de praticamente ali da civilização, não no início, mas ele teve uma incumbência muito grande de trazer muitas pessoas, né, de Israel, ou melhor, do Egito, de volta para Israel. E como nós sabemos que lidar com o ser humano é uma tarefa muito difícil, e Moisés teve muitas dificuldades, teve momentos de muitas dificuldades. E aquele povo era um povo teimoso, voltado para a idolatria, né? Porque acabaram ficando muitos anos no Egito e acabaram assimilando aquelas idolatrias do Egito e carregando consigo aqueles maus costumes, aquela cultura do Egito acabou impregnando neles,
e Moisés teve muita dificuldade. Vamos ler lá em Êxodo 32, que nós vamos ver o que esse povo aprontou para Moisés. Moisés subiu no monte, foi falar com Deus, né? Inclusive essa passagem foi falada pela pastora ontem, né? Ela só não entrou em detalhes, eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre essa passagem. O momento em que Moisés estava falando com Deus, Deus passando os mandamentos para ele, e conforme eu acho que os irmãos devem lembrar, quem assistiu a mensagem de ontem deve se lembrar, que a pastora falou que eles fizeram lá um bezerro de ouro. Então nós vamos ler esses versículos aqui, do 10 ao 14, que diz assim a palavra do nosso Deus, né? Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Isso Deus falando para Moisés. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: Ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito, com grande força e com forte mão? Por que hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes, e para destruí-los da face da terra? Torna-te da ira do teu furor, e arrependa-te deste mal contra o teu povo. O 13. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, os teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa semente com as estrelas do céu, e darei à vossa semente toda esta terra, de que tenho dito, para que a possuam por herança eternamente. O 14. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Amém, irmãos? Então, essa passagem, o povo estava obstinado, Deus já estava, se é que Deus perde a paciência, né, usando um termo humano para dizer assim, né, para a gente entender, ficar fácil o nosso entendimento, Deus estava já por aqui com aquele povo, né? E Deus queria, na verdade pensou em pegar esse povo e simplesmente acabar com eles. Mas Moisés intercedeu e explicou lá as razões, embora Deus soubesse disso, né? Mas fez toda a sua narrativa defendendo aquele povo. E é o que nós devemos fazer, né? Nós devemos o quê? Falar com Deus, rasgar o nosso coração, pedir a Deus, interceder com veemência, com força, né? Com intensidade, porque Deus ouve as nossas orações. Se não, irmãos, nós não estaríamos aqui todas as segundas-feiras, num culto de oração e intercessão, nos cultos presenciais. Nós temos vários testemunhos de milagres que acontecem aqui na nossa igreja, não porque é a nossa igreja, mas porque é o Deus que nós clamamos, outras igrejas clamam, e Deus tem ouvido as nossas orações. Evidentemente que não são todas as pessoas que nós oramos que são curadas, e nem tudo que nós pedimos, 100% do que nós pedimos, nós somos atendidos, porque a vontade de Deus é soberana. Mas na maioria das vezes nós temos orado e temos visto o resultado aqui. Então nós cremos nesse Deus que nós oramos. Em Tiago 5,15, diz assim a palavra do nosso Deus também: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, lhe serão perdoados. Portanto, irmão, não importa se as pessoas que nós estamos orando, elas estão em pecado ou não, porque nós devemos que só interceder. Nós não devemos fazer julgamentos, porque Deus, Ele é soberano, a sua misericórdia é imensurável, e Ele que sabe, né, o pecado que deve ser perdoado ou não. Não somos nós que fazemos o milagre, nós somos só a ferramenta que somos usadas diante de Deus, para que Deus possa operar o milagre nas nossas vidas e nas vidas dos nossos irmãos. Eu falei no início, né, da minha ministração, que intercessão no hebraico significa paga, né? Paga de pagar, do verbo pagar. E parafraseando esse nome, o intercessor muitas vezes ele precisa pagar o preço por quem está intercedendo. Qual é esse preço? O preço dele orar, dele se dedicar mais, dele buscar na palavra as verdades de Deus, dele ter um tempo de comunhão com Deus, ele vigiar a sua própria vida e buscar a cada dia mais se purificar,
mais se livrasse do pecado, porque um coração contrito e quebrantado, Deus não rejeita, irmãos. Então nós precisamos nos preparar sim, fazer a nossa parte e pagar o preço, abdicar muitas vezes do desejo da nossa carne, de coisas que são aprazíveis ao nosso bem-querer, ao nosso dia a dia, ao nosso prazer, ao nosso lazer, e nós abrirmos mão de algumas coisas pessoais para buscar mais a presença de Deus. E assim o nosso espírito está mais amalgamado com Deus, para que a gente, quando orar, quando nós dobrarmos nossos joelhos no chão, nós estarmos mais firmes, mais fortes, mais conectados com Deus. E você que está assistindo essa mensagem nesse momento, e você de repente está passando por alguma dificuldade, alguma enfermidade, você está necessitando de uma cura, você está precisando de um emprego, né? Nessa situação aqui, muitas pessoas perderam emprego, muitas pessoas estão preocupadas até demais porque o dinheiro está acabando, não sabe se vai receber o pagamento total no final do mês, se vai conseguir cumprir os seus compromissos, né? Que as pessoas que têm responsabilidade gostam de andar certinho. E essas coisas, irmãos, acabam tirando o nosso sossego, acaba nos deixando preocupados, às vezes até ansiosos, nervosos, né? Então, se você se encontra nessa situação, você precisa de um milagre, eu queria que você colocasse a mão no seu coração nesse momento, aí onde você estiver, na sua casa, no seu cantinho, e você orasse comigo. Você abrisse o seu coração, rasgasse o seu coração diante de Deus, e não usar as minhas palavras, mas usar as suas, né? Em concordância que eu também vou estar orando aqui, e que nós pudéssemos fazer uma oração, unir a nossa fé, e que Deus possa ouvir a nossa oração ao nosso favor, ao favor daquele que estiver orando junto comigo. Amém? Vamos estar orando então. Pai querido, Deus amado, em nome de Jesus, eu quero, ó Deus, colocar diante do Senhor todas essas vidas, ó Pai, que está em oração comigo, que entendeu que essa mensagem, Senhor Jesus, foi para ela, que o Senhor possa, Pai amado, com o Teu Espírito de misericórdia, o Senhor trazer para esta pessoa, Senhor Jesus, a cura, a libertação, o desejo, Senhor Jesus, de vencer, o desejo, Senhor Jesus, de estar a cada dia com a sua vida mais centrada nos Teus caminhos, ó Deus. Tira, meu Pai, o medo, a preocupação, a angústia do coração dos meus irmãos, ó Deus, e coloca o Teu Espírito, a Tua força, a Tua vontade, Senhor Jesus, de nós sermos vencedores, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai, cuida para que os meus irmãos tenham uma semana abençoada, que esta pandemia, que eu creio que já está no fim, possa trazer de volta a nossa vida, o nosso cotidiano, a nossa harmonia, a nossa alegria com os nossos irmãos, buscando ao Senhor juntos, amalgamados em uma só fé, em um só Espírito, sabendo que o Senhor é um Deus consolador, é um Deus que tem guiado os nossos passos, que tem trilhado os nossos caminhos, segurando na nossa mão, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu creio no que eu estou orando, eu creio na Tua palavra, Deus. E eu sei que os meus irmãos, juntamente comigo, estaremos logo, logo, juntos, louvando e engrandecendo o Teu santo e maravilhoso nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém.